Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje sobre contextualização dos conteúdos trabalhados ao longo do decorrer da disciplina. Tá? Vou fazer um apanhado aí no estudo que a gente viu até o momento. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem parar e me perguntar. Tá bem? Então, pessoal, nós temos aqui o espaço rural, inicialmente, né, composto por quê? Pela estrutura agrária, estrutura fundiária, produção agrícola e relações de trabalho. Então, a estrutura agrária, gente, ela é nós, quando a gente fala estrutura agrária, nós estamos falando do decorrer da história, todo o processo de divisão de terra, distribuição de terra, né? Como que foi esse processo histórico? Então, tudo isso está dentro da estrutura agrária. Quando você fala estrutura fundiária, é a forma como as terras estão distribuídas aí nesse período, né? Produção agrícola, podemos falar em monocultura, produção de soja, de milho, né? Nós podemos falar também da produção relacionada aí à produção da agricultura familiar, né? Então, dentro da estrutura, podemos também falar das relações de trabalho, processo de mão de obra aí, né? Como que foi utilizado no decorrer do processo. Mas e aí, o que é a estrutura fundiária? Né? E depois vamos falar um pouco sobre estrutura agrária. A estrutura fundiária é o modo como as terras estão distribuídas entre os proprietários, considerando o número, o tamanho e a localização das propriedades rurais. Tá? Então, quando vocês falar assim, vamos pensar no modo como as terras estão distribuídas. Então, você está se referindo à estrutura fundiária. Já a estrutura agrária é a estrutura agrária brasileira, né, desde o processo histórico, divisão de terra. Tá? Então, a estrutura agrária brasileira ela é marcada pela concentração fundiária e diversidade de atividades. Vamos falar um pouco sobre por que nessa concentração fundiária existe atualmente. Então, a estrutura fundiária é a forma como os imóveis rurais estão dispersos pelo território, ou seja, ela refere-se às características de tamanho e organização do espaço agrário. Já a questão ou estrutura agrária vai referir-se à ocupação, à posse, à distribuição das terras, tanto seus aspectos históricos quanto seus aspectos geográficos. Então, na estrutura fundiária do Brasil, né, se a gente, não sei se vocês se lembram, né, que eu mostrei um gráfico para vocês, e eu falei sobre a questão da estrutura fundiária, né, que nós temos aqui. Então, a estrutura fundiária no Brasil, ela existe o quê? Existe muita terra nas mãos de poucos proprietários, o que representa uma exorbitante concentração fundiária no Brasil. E por que tem essa concentração, essa grande concentração fundiária no Brasil? Então, por que acontece, né? Porque nós temos essa concentração fundiária. Se a gente voltar lá no nosso contexto histórico da estrutura fundiária, a gente vai ver que isso está relacionado à divisão de terra no Brasil, né? Então, a estrutura fundiária do Brasil, ela iniciou lá atrás, lá nas leis de Três Marias, no processo de né? Através das primeiras divisões de terras, chamadas capitanias hereditárias, lá no início do século XVI, né? Onde as terras elas foram doadas pelos reis, Dom João III, né? As pessoas das nobres, da sua confiança, aquelas pessoas próximas ao rei. Não necessariamente todas as pessoas elas tinham, né? Elas podiam receber. Não, as pessoas que receberam as terras doação do rei, né? Eram pessoas próximas à nobreza, pessoas de confiança, né? Em troca, essas pessoas elas precisavam o quê? Produzir nessas terras, tá bem? Então, o que é essa lei das Seis Marias? Dentro do conceito de Lei Seis Maria, trata-se, então, de um documento no qual determinava quais eram os critérios para a divisão de terras e como iriam ser os impostos cobrados a partir dela. Qual era o objetivo dessa lei que foi formada, né, dessa divisão de terra? Era para evitar a invasão das terras brasileiras pela França, pela Holanda, e também para incentivar, né, as pessoas a produzirem. Então, incrementar a produção agrícola do país, uma vez que o país ele passava por constantes problemas gerados pela falta de alimento. Assim, motivaram-se o governo português a realizar a distribuição de Seis Maria como meio de incrementar a produção agrícola no país. Tá? Então, as terras eram oferecidas às pessoas ligadas à alta burguesia, nobrezas, funcionários administrativos, portugueses, militares ou banqueiros. Tá? E aí nós temos aqui brancos, puro sangue e católicos, né? Então, as pessoas mais próximas ao rei e com essas características.
Então, os territórios eram concedidos em nome de Deus, e se caso não quisesse mais permanecer neles, seriam entregues novamente à igreja, que naquela época eram vinculados à política e à coroa portuguesa. Então, pessoal, essas terras eram divididas para que as pessoas produzissem, certo? Se aquelas pessoas que recebessem essas terras não produzissem em cima dessas terras, essas terras eram devolvidas a quem? A igreja, né? Que na época era vinculada à política e à coroa portuguesa. Então, precisava, sim, produzir. Qual que era a forma de produção da época, né? Então, nós tínhamos aí, por exemplo, né, o sistema chamado plantation, que no Brasil se manifestou aí pelo meio do cultivo da cana-de-açúcar e da produção, né, de açúcar. Então, o que era esse plantation? O sistema agrícola caracterizado-se por grandes latifúndios, né, grandes propriedades de terra, produção monocultura, né, então nós pensamos aqui na cana-de-açúcar, né, por exemplo. Então, é uma monocultura, um tipo de produção. O trabalho utilizava, né, no caso, a mão de obra escrava, e a maior parte dos produtos eram exportados, né, para as metrópoles. Então, inicialmente teve-se a produção da cana, depois de algodão, fumo e café, entre outros produtos. Tá? Então, aqui no Brasil, iniciou-se com esse sistema, né, iniciou com a plantação da cana-de-açúcar, mas aí depois, então, veio o algodão, o fumo e o café. A Europa, pessoal, elas tinham muita acolhida, né, uma boa acolhida aí pelos produtos do Brasil, então, que levavam a destinar quase toda a produção ao comércio exterior, como as metrópoles europeias, suprindo aí o mercado desses locais aí. Então, a mão de obra nesse sistema utilizava-se a mão de obra escrava, quando-se exclusivamente compostas aí por africanos escravizados. Depois, mais na frente, a gente fala sobre a lei de terras. Nós temos a lei de Sesmaria, só que aí depois nós temos a lei de terra lá em 1850. O que essa lei representava? Inicialmente, as terras eram doadas, né? A gente viu que as terras eram doadas para pessoas próximas ao rei. Só que, é claro, nós vimos lá que teve uma divisão, nem todas as pessoas podiam ter essa terra. Então, o que eles resolveram? Vamos vender, né? Então, dessa forma, né, a venda, todos vão ter acesso a essas terras. Mas a gente sabe que não necessariamente todas as pessoas tinham acesso à terra, uma vez que as pessoas tinham que ter muita grana para comprar essas terras, né? Então, os pequenos, aquelas pessoas de baixa renda, aí já continuam não sendo beneficiados. Então, essa lei de terra representou uma tentativa de regulamentar e organizar as posses de terra no Brasil através da venda. As principais disposições da lei, temos aí proibição da doação de terra, dentro dessa lei já não podia mais doar as terras, apenas a venda, já a regularização fundiária, e, no entanto, tinha a exclusão dos pobres e negros, pois ela exigia capital para a compra das terras. Mais uma vez, as pessoas que eram pobres e negros não eram beneficiadas nesse sistema. Em 1929, né, nós temos aí a crise do café, né? Quais eram os efeitos, então, da crise do café de 1929? Os Estados Unidos, que era o maior comprador do café brasileiro, né, teve um momento que ele reduziu a sua exportação, e a redução nos preços do café brasileiro fez com que esses produtos, o governo ele fosse atrás de formas, né, para não vender a preços muito baratos, né, esse café. Então, ele teve uma ideia que foi queimar o café, ao invés de vender a preços muito baixos, né? Então, com a crise do café, muitos cafeicultores começaram a investir em outro setor industrial, alavancando também a indústria brasileira. Então, o efeito da crise do café de 1929 no Brasil, a gente vê que, para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café, diminuindo assim a oferta e conseguindo manter o preço do principal produto brasileiro na época. Então, a partir de 1956, né, com o apoio agora do governo de Juscelino Kubitschek, os produtores eles passaram a investir na industrialização. O governo militar, por sua vez, facilita agora a exportação, temos aí a expansão de créditos agrícolas, temos incentivo à pesquisa, o aperfeiçoamento das técnicas de produção, e temos uma palavrinha-chave aqui, que é a Revolução Verde, tá? Que ocorreu entre a década de 1960 e 1980. O que foi a Revolução Verde? Isso aí é questão de prova, tá, pessoal? O que vem a ser
então, essa Revolução Verde? Vocês lembram? Então, a Revolução Verde é o processo de modernização agrícola. Então, uma das características da Revolução Verde, eu vou tentar permitir aqui o colega entrar, tá, pessoal? Mas é bem complicado fazer e voltar. Voltar a apresentação. Deixa eu ver aqui. Foi. Então, quais as características, então, da Revolução Verde? Nós temos, então, melhoramento genético de espécies vegetais, como o trigo, o arroz, a entrada de maquinários, né? Então, é interessante aí, quando a gente fala no processo de modernização agrícola, né, e pensando no aumento da produtividade, consequentemente, maior lucratividade, temos aí os maquinários que auxiliam nesse processo, né? Então, tem tratores que já vão ser utilizados em várias etapas da produção agrícola, semeadeiras, colheitadeiras, temos também adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas ou agrotóxicos, que são empregados aí no preparo do solo, na correção dos índices de acidez, no controle de doenças e pragas, entre outros. Vocês já fizeram análise de solo aí em algum momento, então passaram por essa disciplina. Então, tudo isso aqui começou lá atrás, um processo de revolução verde. E também nós temos aí a modernização dos sistemas de irrigação. Então, quais foram os aspectos positivos da Revolução Verde? Quando você fala em chegada de maquinário, né, melhoramento genético, a gente espera o quê? Aumento da produção, né? Com a Revolução Verde, também tinha uma palavra que era o seguinte, que eles pregavam, que a chegada da Revolução Verde ia acabar com a fome. No entanto, pessoal, não acabou com a fome, né? Então, isso é um aspecto negativo. Nos aspectos positivos, proporcionou, sim, tecnologias que diminuíram maior eficiência na produção agrícola, atingiram, né, maior eficiência na produção agrícola, e tivemos também a elevação espantosa da oferta de comida. Porém, um ponto negativo aqui, a fome no mundo não reduziu, pequenos produtores não conseguiram se adaptar às novas técnicas de produção, endividamento também desses agricultores aconteceram na época, tinham crédito rural, então as pessoas elas podiam pegar o crédito rural e produzir. A ideia era aumentar a produção. No entanto, eles não estavam assistidos, né? Então, aí que entra o papel do extensionista rural nesse processo, né? É acompanhar, fazer o acompanhamento. Depois, na frente, a gente fala sobre isso. Ocorreu também poluição do meio ambiente natural, com consequências graves à saúde humana e ambiental, né? Também, claro, quando a gente fala em processo de modernização, aumento da produção, a entrada de maquinários, se o manejo não é feito de forma adequada, né? Então temos aí a questão da degradação. Então ocorreu nessa época também degradação de ecossistemas nativos. Então, um mapa mental aqui, né? Nós temos então a Revolução Verde como centro. Então, a Revolução Verde, entrada aí de técnicas agrícolas, maquinários, né? Então, indústria, serviço. No entanto, como eu falei para vocês, alguns grupos ficaram desassistidos. No processo aí de Revolução Verde, a chegada de maquinária, ocorre o êxodo rural. É quando as pessoas, aqueles pequenos produtores que não conseguiam manter no campo, eles passam aí para onde? Para as cidades, a fim de buscar melhorias. Aí aumenta o processo, a questão da urbanização, né? Mas aí vamos pensar, se essas pessoas vão migrando para a cidade, né, aumenta da população, ocorre o quê? Um aumento também do desemprego, né? Estamos aí, então, desemprego marcado, né, ao lado esquerdo aí, o êxodo rural, e, é claro, o crescimento das cidades. Por outro lado, nós temos uma mudança do perfil aqui das pessoas, né, uma vez que, como a chegada dos maquinários, as pessoas começavam a buscar mais informação, teria que ter domínio, né, claro, dos maquinários agrícolas, então tem essa mudança do perfil aí, a busca, então, por mão de obra qualificada, nós temos, então, modernização agrícola, industrialização no meio rural, chegada de maquinário, aumento da competitividade, maior produtividade. Por outro lado, nós temos aí o aumento das pesquisas, né, porque mesmo no processo que a gente fala comunicação unilateral, comunicação bilateral, o extensionista ele vai buscar informações aonde? Nas universidades, né, para levar até o produtor. Na Revolução Verde, a questão da pesquisa ela aumenta, uma vez que você tem a chegada aí de melhoramento genético, né, e várias outras coisas que eu comentei anteriormente,
é necessário, sim, buscar aumentar a questão das pesquisas nesses produtos aí, para ser utilizado no campo, consequentemente, aumentar a produtividade. Agora, em 1964, pessoal, temos aí o Estatuto da Terra. O que é o Estatuto da Terra? O Estatuto da Terra, ela buscava resolver a concentração fundiária e as desigualdades no campo, em meio à pressão por reformas agrárias, né? E lá, como que foi feito, né? Como foi realizado o processo de divisão de terra no país, e aí tem que ter alguém aí para organizar, né? Vamos pensar assim, vamos organizar essa bagunça. Então, entra aí a questão da reforma agrária. Qual era o objetivo, então, do Estatuto da Terra, criado em 1964? Regularizar a propriedade rural e promover uma distribuição mais equitativa das terras, incentivar a pequena propriedade e apoiar a modernização agrícola, estabelecer bases para a reforma agrária, embora com limitações. Então, o Estatuto da Terra, criado em 1964, ele caracterizou as propriedades em conceitos. Quais foram os conceitos? Então, temos latifúndio, que são latifúndios, são grandes propriedades agrícolas, pertencente a quem? Pertencente a um proprietário, pode ser empresa ou família. Já o minifúndio, pequenas propriedades de terra, vamos pensar lá na agricultura familiar, as famílias de assentamento, né? Então, temos o minifúndio. O imóvel rural, né? E também toda propriedade rural é imóvel rural, porém o imóvel rural, nem todo imóvel rural é uma propriedade, né? O imóvel rural está localizado no campo. Já o módulo rural é a unidade de medida utilizada para determinar o tamanho da propriedade rural. Fazendo um resumo aqui, então, o que é latifúndio e minifúndio, nós temos, então, latifúndio, propriedade rural de grande extensão, o minifúndio, propriedade rural de pouca extensão. Os latifúndios geralmente pertencem a um único proprietário, empresas ou famílias, e o minifúndio geralmente é propriedade familiar. Os latifúndios, quando produtivos, têm a produção voltada para o mercado externo, aí nós temos aí, normalmente é cultivado nessas terras também o único produto agrícola, que é a monocultura, tá? E já no minifúndio, é normalmente usado para cultivo de subsistência, para produção familiar ou para abastecimento no mercado interno, para exportação. Os minifúndios normalmente são cultivados nessas terras diversos produtos agrícolas. Quem já teve a oportunidade de ir em alguns assentamentos, né, a gente vê que eles são cultivados, algumas propriedades aí, diversos produtos agrícolas. Então, como que está a estrutura fundiária, né, nossa aqui, puxando essa fonte aqui do INCA 2003, né? Então, existe muita terra nas mãos de poucos proprietários, uma exorbitante concentração fundiária no Brasil, tá? Então, relacionada a estabelecimento rural aqui e área ocupada, né? Nós temos aqui, dessa maior parte, 1,6 equivale aí ao estabelecimento rural, né? E a área ocupada, 1.000 hectares mais. Então, nós temos aí poucas pessoas com uma grande quantidade de terra em mãos. Por isso que a gente fala dessa concentração fundiária no Brasil. Por outro lado, ó, a quantidade de estabelecimentos rurais aqui, ó, 53,6%, e a área ocupada, 10 a menos de 100 hectares. Então, uma grande quantidade de estabelecimentos rurais, porém com pouca terra, né? Vai a 10 a 100 hectares. E nesse outro ponto aqui, né, 31,6% de estabelecimentos rurais ocupado aí, né, uma área ocupada de 1,8%. E aí vem, então, a questão da reforma agrária, né, como eu falei para vocês, comentamos lá anteriormente, essa divisão de terra, né, essa má divisão de terra inicialmente. Então, entra aí a questão da reforma agrária. O que é essa política, né, de reforma agrária? A política de reforma agrária é o conjunto de medidas conduzidas pelo poder público a fim de promover o quê? Promover a distribuição de terras entre os trabalhadores rurais, atendendo aos princípios de justiça social e aumento da produtividade, conforme está disposto lá na Lei 4.504/64, o Estatuto da Terra. Então, reforma agrária é uma reorganização das terras do campo. E agora vamos entrar um pouco, então, da questão da assistência técnica e extensão rural. Qual que é o papel, então, da assistência técnica e extensão rural? É tanto o pequeno produtor quanto o grande produtor.
né? Então, o que é assistência técnica e extensão rural? Assistência técnica nada mais é que um conjunto de atividades que vai oferecer apoio técnico, educativo, metodológico aos produtores rurais, com foco em melhorar a produção, promover práticas sustentáveis, fortalecer a agricultura familiar e valorizar o conhecimento local. Então, pensando na assistência técnica, pessoal, qual é essa palavra? Assistência técnica atua de forma pontual. Já a extensão rural, de forma educativa. Tá? Então, o que é assistência técnica? É uma orientação profissional fornecida aos produtores rurais para o aprimoramento de suas atividades produtivas e gestão rural. Qual que é o objetivo? É ajudar os produtores a resolver problemas técnicos, melhorar suas produções e gerir suas propriedades de maneira mais eficiente. Principais objetivos, então, temos, melhorar a qualidade e a quantidade da produção agrícola e pecuária, apoiar a implementação de inovações tecnológicas para otimizar o uso de recursos naturais, orientar sobre boas práticas agrícolas, saúde do trabalhador e segurança alimentar. Então, nós temos que pensar também na questão do bem-estar da população, apoiar na gestão da propriedade rural, incluindo planejamento financeiro, uso de recursos e comercialização. Um exemplo aqui de assistência técnica, vamos pensar aí num produtor que trabalha aí com a produção de leite, né? Ele quer melhoria na produção de leite. Como que pode atuar o assistente técnico? Apoiando aí, pensando na questão de mudança do rebanho, vamos pensar em melhoramento genético do rebanho para aumentar a produção, manejo adequado na alimentação, ou mudar a questão aí, né, no caso da ração, por exemplo, gestão de pastagem, controle de doença e condições de manejo. Ele pode atuar também nas melhorias na ordem, armazenamento, na forma de armazenamento do leite, né, para aumentar a qualidade e evitar perdas. E a extensão rural? A extensão rural já é o processo de transferência de conhecimento de tecnologia e práticas da academia. Então, o extensionista ele vai buscar informação na universidade e vai levar para quem? Para o produtor rural e para as comunidades. Pensando sempre que a nossa comunicação, enquanto extensionista, tem que ser uma comunicação bilateral. É uma troca de conhecimento. Estudando o quê? Um diálogo nesse caso, tá bom? Então, qual é o objetivo da extensão rural? É melhorar as condições de vida e de produção no meio rural, promovendo o desenvolvimento sustentável. Então, na mesma forma, né, se perguntar na prova quais são os principais objetivos, então, da extensão rural, vocês podem citar. Então, apoio ao desenvolvimento rural sustentável, capacitar os produtores, promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida, estabelecer o canal de comunicação entre universidades, pesquisadores e os produtores rurais. Então, porque a extensão é importante? Como eu falei, tem vários pontos positivos aí, né? Então, se tem um extensionista, a ideia é que ele vá atuar como educador a fim de melhorar a produtividade no campo, contribuir para a educação rural, promover a sustentabilidade e fortalecer aí a agricultura familiar e outras atividades rurais essenciais para a economia local. Olha um exemplo aqui, né? Se, por exemplo, nós estamos tem uma comunidade, tem um projeto de irrigação aí, pensando para pequenas propriedades rurais. O extensionista, ele vai atuar como educador. Então, ele pode ensinar o produtor a escolher o sistema de irrigação mais adequado aos tipos de cultura e o solo, orientar sobre manutenção do sistema de irrigação, oferecer capacitação sobre o uso de tecnologias de monitoramento e de umidade do solo. Mas e aí, a extensão e a assistência técnica, elas andam separadas? Não, né? Ambos são fundamentais para a divulgação de novas tecnologias pela pesquisa, são essenciais ao desenvolvimento rural e elas caminham em associação. Qual que é o objetivo da transferência, então, de tecnologia para os produtores rurais? É convencer, pessoal, convencer os agricultores, mediante técnicas de persuasão, a adotar determinadas tecnologias para promover o aumento da produção agrícola. Lá na Revolução Verde, com o processo de modernização, a ideia era que aumentar a produção, consequentemente aumentar a lucratividade. Agora, atualmente, a gente tem que pensar também na questão de como está a vida daquele produtor, né? Pensar no bem-estar dessas pessoas. Também. No modelo clássico de extensão,
o processo de comunicação, essa passagem de informação entre a universidade até chegar ao agricultor, a comunicação era feita de forma unilateral. Por que comunicação unilateral? Porque não tinha um diálogo, né? O extensionista, ele buscava a informação no centro de pesquisa, nas universidades, e levava para o agricultor. A ideia aqui era aumentar a produção, mas sabe hoje que esse tipo de comunicação unilateral não é interessante. É necessário que a gente trabalhe uma comunicação bilateral, como o Paulo Freire fala, né, o processo de diálogo aí nesse momento é de extrema importância. Tá? A gente tem que saber o que o agricultor precisa, né, qual que é a necessidade desse agricultor, para depois sim a gente tentar auxiliar. Então, no processo lá de comunicação unilateral, né, era a transferência de tecnologia do centro de pesquisa para os agricultores, e se dava esse processo aí sem diálogo. Né? Então, durante o processo de fusão de ideias novas, a gente sabe que pressupõe a alteração de quem? De hábitos, atitudes, costumes, com a introdução de novos modelos e sistemas sociais. Então, vocês, como extensionistas, quando estão próximos ao produtor rural e leva essa ideia de, não, vamos melhorar a produção, leva a ideia de implantar um sistema, então comprar um maquinário, vocês vão ter esse impacto, né? Porque vocês vão alterar o modo de vida dessas pessoas, né? Então, por isso que Everett, eu acho que ele fala o seguinte, que durante o processo de difusão de ideias novas, pressupõe a alteração de hábitos, atitudes e costumes. Bom, funções, então, dentro do processo de difusão de ideias. Você precisa conhecer, persuadir, decidir e confirmar. Então, o papel do extensionista no campo vai desde auxiliar o agricultor familiar a superar limitações de recursos e estrutura, facilitar o acesso ao crédito, promover capacitação e garantido a assistência técnica necessária. Então, um trabalho que transforma a vida da população do campo e que contribui para o desenvolvimento do Estado. Promove também práticas agrícolas que preservam o meio ambiente, melhoram a qualidade de vida no campo, facilitam a adoção de novas tecnologias, aumentando aí a produtividade e a competitividade no mercado, capacitam e inserem agricultores em programas de melhoria, né, e comercialização de produtos. Exemplos de programas de extensão rural, nós temos aí Emater, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural, onde ela proporciona assistência técnica, como o próprio nome já diz, né, pequenos e médios produtores. Nós temos outro programa, né, é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, vai oferecer crédito e apoio técnico para fornecer, auxiliar, né, no caso, os agricultores. Temos o sistema SEBRAE de assistência técnica, que vai apoiar o micro e pequenos empreendedores rurais com consultoria, treinamento e orientação. Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PNATE, que é o nome mais atual, né? O objetivo dessa política nacional, utilizando a assistência técnica e extensão rural, é promover a inclusão social, produtiva e sustentável dos agricultores com foco na agricultura familiar. É fornecer assistência técnica e extensão rural para melhorar a qualidade de vida e a produção do meio rural. Então, a política nacional, né, quando a gente vê lá todos os pontos da política nacional de assistência técnica, ela frisa muito essa questão de desenvolvimento, mas pensando também no bem-estar da população e também na questão da sustentabilidade ambiental. Aqui está, né, os princípios da PNATE de forma resumida, inclui inclusão social, produtividade, sustentabilidade, desenvolvimento rural, acesso à informação e tecnologia, né, levar informação para esses produtores e fortalecimento da agricultura familiar. Quais são os desafios, então, da extensão rural e assistência técnica? Atualmente, nós podemos citar aí que é a falta de recurso financeiro e humano. Nós temos também a dificuldade de alcançar comunidades remotas e de difícil acesso. Imagine só você ter que ir lá visitar uma comunidade ribeirinha, né? Então, tem essa questão da dificuldade de chegar até lá. Temos barreiras também culturais e resistências à mudança por parte de alguns produtores, capacitação contínua dos extensionistas para que acompanhem inovação tecnológica e prática sustentável. A gente vê que a pesquisa está cada vez mais avançada, então a gente precisa capacitar. Então, tem essa questão do desafio da extensão à assistência técnica, entra também a capacitação contínua dos extensionistas.
Mas e aí, como surgiu a assistência técnica e extensão rural no Brasil? Muitas informações a respeito, né, e poucas informações concretas, realmente concretas, como que surgiu a assistência técnica, né, extensão rural. Mas nós podemos citar aí, por exemplo, que há ainda registro, né, de que as primeiras atividades extensionistas no Brasil foram em torno de 1910, em Lavras, Minas Gerais, realizadas aí pelo agrônomo professor Benjamin, da Universidade Federal de Lavras, onde esse pesquisador, né, extensionista, ele procurava dar cursos e treinamentos aos agricultores, usando algumas metodologias de extensão, tais como aulas, palestras, demonstrações de resultados e distribuição de folhetos ao alcance do produtor, com o objetivo de difundir técnicas relacionadas com a escolha de semente, plantio, espaçamentos, colheitas para cultura de milho, arroz e feijão. Então, ele trabalhava aí como um educador. Então, foi importante no nome, né, na questão da extensão rural. Outros admitem também que os primeiros passos da extensão ela se deu em Viçosa em 1929, com a criação da Semana do Fazendeiro, que aí, até hoje eles realizam, né, esse evento. Também, dentro da origem da extensão, da assistência técnica e extensão rural, nós podemos falar das associações de crédito. A primeira associação de crédito e assistência técnica rural foi construída, né, lá em Minas Gerais, chamada de ACAR, e ela introduziu no meio rural os primeiros fertilizantes químicos e defensivos agrícolas, a vacina, da fitose, o milho híbrido, né? E, além de difundir tecnologia, os técnicos da ACAR, eles tiveram inicialmente que comercializar alguns produtos, né? Então, um trabalho aí, já vamos falar da entrada da extensão rural, e agora com o apoio do crédito. Então, esse sistema foi tão interessante que outros estados foram adotando e depois foi criado a ABICAR, que é a Associação Brasileira. Né? E as fases de extensão rural no Brasil? A gente sabe que a extensão rural ela passou por uma mudança aí, né, no período, desde o início até a atualidade. Então, quais são essas fases que a gente pode descrever? Né? Então, a extensão ela teve origem lá nos Estados Unidos da América, foi trazida para o Brasil em meados do século XX, segue inicialmente aos modelos, os objetivos e as práticas de extensão rural norte-americana. Se a gente puxar lá na questão histórica, né, inicialmente teve que sofrer mudança, né, o processo de extensão saindo dos Estados Unidos para chegar aqui no Brasil, porque nós somos um país subdesenvolvido, então tem que levar em consideração a qualidade de vida da população, não pensar apenas em produzir e aumentar a lucratividade. Até os dias atuais, a extensão rural no Brasil ela passou, então, por uma evolução, vivendo aí diferentes momentos no que se refere à forma de atuação. Então, veremos assim. Quais eram as fases, então? Quais são as fases da extensão rural no Brasil? Nós temos a fase assistencialista, difusionismo produtivista, segunda fase, terceira fase, humanismo crítico, quarta fase, diversificação institucional e a última fase, podemos chamar de reestruturação da assistência técnica e extensão rural. De forma resumida, na fase assistencialista, a extensão tem um foco social e educativo. São ações voltadas aí para a moral, saúde e práticas básicas, forte presença da igreja e influências americanas. Temos também, então, a chegada da ACAR e a ABICAR nesse período. No segundo momento, nós temos o difusionismo produtivista, onde a extensão, como ferramenta, ela atua aí para aumentar a produção. Temos a implementação da Revolução Verde, né, que entra a chegada aí dos insumos, maquinários, aumento da produtividade nesse sistema de difusionismo, lembra da Revolução Verde, tá? A segunda fase, difusionismo produtivista, Revolução Verde. Tem a criação da Embratel e o fortalecimento das Emater. Tem prioridade aos médios e aos grandes produtores. Terceira fase, humanismo crítico. Temos a reflexão crítica sobre os limites do modelo anterior. Temos surgimento de metodologias agora participativa, e aí como a palavra, né, que a gente pode decorar aqui, é o humanismo crítico, né? Então, o produtor agora, ele tem vez, né? Ele passa a participar mais. Então, nós temos a metodologia participativa, temos reconhecimento da agricultura familiar e dos saberes populares, enfoque em educação rural e desenvolvimento humano. Na quarta fase, nós temos diversificação institucional, onde temos a extinção da Embratel,
e retração do Estado, temos aberturas para ONGs, movimentos sociais, novas abordagens, nós temos a pluralidade das instituições e métodos de extensão rural, né? Agora não ando sozinho, né? Então tem várias áreas que se juntam aí para auxiliar pequenos produtores. Nós temos, então, debates sobre os modelos alternativos e sustentáveis. Na quinta fase, nós temos, então, a reestruturação da ATE, então, vai de 2000 até a atual, né? Até hoje. Nós temos a criação das políticas nacionais de assistência técnica e extensão rural, nós temos o fortalecimento da agricultura familiar, agroecologia, e temos que pensar também em povos tradicionais, metodologias participativas são mais bem utilizadas, né? Então, e temos também técnicas utilizadas aí para auxiliar os produtores, e temos articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Quais são, então, os princípios e diretrizes aí da assistência técnica e extensão rural? Dentro dos princípios e diretrizes, nós temos primeiro o princípio da assistência técnica e extensão rural. Universalidade, que é o acesso a todos os agricultores, especialmente os mais vulneráveis. Gratuidade, que é os serviços são oferecidos sem custos ao público beneficiário. Equidade, que é a atenção especial a quem mais precisa, considerando desigualdades regionais e sociais. Nós temos a questão do princípio da sustentabilidade, que é a promoção de práticas que respeitam o ambiente. Nós temos participação social, que é essa metodologia participativa, né, o envolvimento dos beneficiários na construção das ações. Nós temos o respeito à diversidade, que é considerando as especificidades culturais, sociais e territoriais. E nós temos a transparência e controle social, que entra aí a parte de gestão pública participativa e com prestação de. Dentro das diretrizes da assistência técnica, podemos, então, citar aí o fortalecimento da agricultura familiar e da reforma agrária, promoção da agroecologia e da produção sustentável, inclusão produtiva e geração de renda, valorização dos saberes locais e da cultura camponesa, desenvolvimento territorial e construção de mercados locais, educação no campo e formação continuada dos agricultores e técnicos, articulação com políticas públicas e intersetoriais e atenção diferenciadas a povos e comunidades tradicionais. Então, podemos afirmar, então, que a dimensão da extensão rural, ela pode ser tanto educativa, formativa e instrutiva. Então, o sentido da extensão, ela nasce de uma ideia de entender algo, de algum lugar, visando o desenvolvimento da agricultura. Certo? Então, o que é assistência técnica e extensão rural de forma definida por definição, então, um serviço de educação não formal, então, educação informal, de caráter continuado, no meio rural, que promove o processo de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades, dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais. A educação informal, diferente do que a gente está acostumado aqui a ter na nossa sala de aula, né? Educação informal já é um processo educativo que não passa por um sistema sequencial, com perspectivas de progressão ou avaliação, ou a obrigatoriedade de presença, como a gente está acostumado na sala de aula. A educação informal é um processo livre de transmissão de saberes e construção de conhecimento. Então, pode ser realizado no campo, né? Como vocês já participaram nos dias de campo aí. Então, essa forma do extensionista levar o conhecimento, nós temos a educação, sistema de educação informal. Esse que chamamos de educação informal continuada. O desenvolvimento rural, quando a gente fala do papel do extensionista, é tudo sempre voltado à questão do aumento da produção. E pensando também agora na questão do desenvolvimento rural, né, que é um novo modelo que busca pensar tanto no setor agrícola, quanto também nas relações com o produtor, os mercados, os agricultores. Esse modelo ele deverá desenvolver sistemas de produção e atividades econômicas rural em sinergia com ecossistemas locais. Então, qual é o objetivo do desenvolvimento rural? Né, pensando aí como extensionista, é aumentar a eficiência econômica, social, sustentabilidade ambiental, participação democrática da comunidade, estímulo à responsabilidade cívica e valorização da cultura local. É importante frisar que nessa ação extensionista não existe conhecimento superior ao outro, né? O extensionista ele não sabe mais que o produtor ou vice-versa, né? Então, a questão entre aí é o diálogo. Então, na ação extensionista não existe o conhecimento superior ao outro, mas o encontro entre o que o agricultor e o extensionista sabem.
Mas e aí, por que falar de políticas públicas, né? A gente viu lá que o extensionista, ele precisa levar todo o conhecimento, né? Então, as políticas públicas, elas são voltadas aí a atender às necessidades dos produtores, essas políticas públicas podem vir dos nossos políticos, né? A fim de atender às necessidades aí dos pequenos ou grandes produtores. Políticas públicas, então, são um conjunto de programas, ações e atividades envolvidas pelo Estado, de forma direta e indireta. O objetivo das políticas públicas é corrigir, principalmente, distorções históricas no acesso ao crédito, tecnologia e assistência, né? E aí a gente já volta lá no processo histórico, como é que foi feita essa divisão de terra, né? Então, a ideia aqui das políticas públicas é corrigir essas distorções históricas, é potencializar setores específicos, conforme suas características, é oferecer financiamento com juros e prazos adequados às necessidades dos pequenos produtores. Então, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, então, as principais políticas de natureza federal para a agricultura familiar, nós temos aí o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde o PNAE, né, ele prevê a compra, ao menos aí, de 30% dos alimentos provenientes da agricultura familiar para serem vendidos nas escolas e redes públicas de ensino. Nós temos também o Programa Nacional de Crédito Fundiário, para a compra de terras, e temos o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. E aí eu pergunto para vocês, qual relação que nós temos aí, que nós podemos falar, né, relação entre políticas públicas no agronegócio e a reforma agrária no Brasil? Então, temos aí uma relação, tem que pensar na questão de política pública, agronegócio e reforma agrária no Brasil. Tem sim a relação entre agronegócio e reforma agrária, mas nós sabemos que é complexa e envolve disputas sobre o uso da terra. O agronegócio é estratégico para a economia, exportação, tecnologia e emprego, mas ele aumenta a concentração fundiária e pode gerar impactos ambientais. Mas é que sempre a gente tem que deixar claro, né, que o agronegócio é de extrema importância para a economia. Então, a questão da reforma agrária, ela busca redistribuir terras, fortalecer a agricultura familiar e promover justiça social, mas ela também enfrenta obstáculos como a falta de infraestrutura e resistência política. Então, o modelo de desenvolvimento rural equilibrado, ele deve combinar tecnologia acessível para pequenos produtores, infraestrutura para assentamentos e práticas sustentáveis que preservam os recursos naturais. Então, é isso. Bons estudos. Lembrando que dia 1º a prova no polo, tá, pessoal? Não esqueçam, não percam o horário, sejam pontuais, tá? A avaliação já foi encaminhada, então os professores não vão atrasar, né? Então, às 19 horas aí nos polos. Professora, só mais uma coisa. Eu sei que todo o conteúdo, assim, ele é importante, tudo com suas especificidades, mas tem algum ponto, assim, que a gente poderia focar mais? Olha o Rafael querendo saber a questão da prova. Não seria mal, não. Dá tudo mastigadinho. Oh. É porque assim, é bom mas, assim, focar o que tanto será, assim, porque assim, às vezes tem um conteúdo, que eu sei como é que é suas provas, mais ou menos, que às vezes tem coisa que em uma questão e na outra, às vezes pode estar explicando a mesma, tem o mesmo sentido, né? O presente aniversário é a prova. Eita, Erasmo, bom demais, Erasmo, é 10. Tira 10 aí para ficar. O professor do Paulo vai dar um presente. Professor, ele tira 10, com certeza. Ele é o QI, né, do Erasmo? Eu não falo essa promessa, não. Então, Rafael, o conteúdo essa questão que vocês têm aqui da contextualização, né, do material, eu acho bem interessante. É um apanhado de todo o material, de tudo que vocês viram, então dá para vocês estudarem bastante por esse vídeo, tá? Mas não deixe de fazer a leitura do material, né, sobre essa questão histórica ali, das políticas públicas, né? Falar sobre reforma agrária, Revolução Verde, né, processo de comercialização, modernização agrícola, assuntos interessantes aí
qual que é o papel da assistência técnica, do extensionista rural, tá? Vocês têm que estar com algumas definições aí bem descritas. E é isso.